Então, olá a todos os integrantes do Ambiente Virtual de Formação. Eu sou a Carmen Silvia Ventura, integrante da equipe dinamizadora do 7º Plano. E nós estamos, nesse momento, trabalhando o segundo bloco de estudo e aprofundamento do 7º Plano de Pastoral da Arquidiocese, realizado no Ambiente Virtual de Formação. Então, o planejamento pastoral participativo tem duas grandes fases. A primeira delas, em que vamos conhecer a realidade, onde vai acontecer a ação evangelizadora, onde vai se realizar o nosso trabalho pastoral. E vamos conhecer essa realidade e olhar para ela iluminados pela palavra de Deus e também pelos documentos da igreja. Documento de Aparecida, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, também a Carta Pastoral de Dom Bruno. Olhando para essa realidade, iluminados pela palavra de Deus, vamos então estabelecer as nossas urgências, avaliar as nossas necessidades mais prementes. Neste momento, nós vivemos então a segunda grande fase desse processo de planejamento pastoral, que é a fase em que, definidas as urgências pastorais, nós estabelecemos os objetivos do nosso trabalho. E uma vez estabelecidos os objetivos do trabalho, nós vamos nos dedicar então à elaboração da programação pastoral, que consiste na organização dos projetos e atividades que vão nos ajudar a realizar os objetivos estabelecidos. Então, este é o desafio deste bloco. Como é que nós vamos elaborar os projetos, como é que nós vamos propor atividades que nos ajudem a realizar os objetivos que precisamos realizar no sentido de concretizar o nosso objetivo geral, ou seja, evangelizar. Então, para a elaboração de um projeto ou para pensar atividades pastorais, é importante que a gente cuide de seguir algumas etapas. Então, acima de tudo, quando nós pensamos em propor uma ação pastoral, nós temos que ter claro o seu objetivo, o que queremos alcançar. Então, a primeira grande etapa da elaboração de um projeto ou da proposição de uma ação pastoral é pensar qual é o seu objetivo. O objetivo nos ajuda a saber o que queremos, que resultados almejamos alcançar, aonde queremos chegar e para quê. Uma vez estabelecido e definido e tendo claro esse objetivo, nós vamos pensar então o quê? O que vamos fazer para realizar esse objetivo? Qual ação pode nos ajudar a alcançar esse objetivo? Definida a ação, temos que pensar então como? Qual é a estratégia, que passos, que etapas temos que percorrer para preparar a atividade, para realizar essa atividade e também para avaliá-la. Então, no como, que é uma etapa importante da elaboração, desse processo de elaboração de um projeto ou de uma ação pastoral, nós vamos definir as estratégias que vamos usar, os passos que vamos percorrer. Lembrando que toda a ação precisa ser preparada, precisa ser planejada, precisa ser realizada e, ao final, precisa ser avaliada. Então, no processo de elaboração de um projeto, nós temos uma etapa importante. Quem é a pessoa, quem é o grupo, quem são as pessoas que vão nos ajudar a elaborar esse projeto, a pensar nessa atividade. Como é que nós vamos dividir as tarefas, quem se responsabiliza pelo quê? Lembrando, como nós já dissemos anteriormente, que quando organizamos uma atividade, quando pensamos num projeto, temos que levar em conta a etapa de preparação, de realização e de avaliação. Por isso, a divisão de tarefas é tão importante. Quem se responsabiliza pelo quê? Outro aspecto importante é nós levarmos em conta os recursos de que dispomos ou que precisamos providenciar. Com o que nós contamos? Temos o material necessário para a realização de uma determinada atividade? Precisamos tomar providências em relação a nesse sentido? Precisamos de recursos financeiros? Quem paga o material? Quem apoia? Que parcerias podemos firmar para o desenvolvimento de uma determinada ação? Outro aspecto importante, outra etapa importante dentro desse processo de elaboração de um projeto ou de organização de uma atividade é levar em conta quando ela vai ser realizada.
Um projeto pode ter um conjunto de atividades que precisam estar organizadas ao longo do tempo, para evitar superposição, para evitar que determinados períodos haja uma sobrecarga enorme de atividades para as pessoas que realizam, para as pessoas que participam. Então, a organização desse cronograma é fundamental na medida em que ela vai nos ajudar a organizar as ações ao longo de um tempo. Também, um outro aspecto importante na elaboração de um projeto é considerar aonde ele vai ser realizado. Então, toda a ação vai acontecer num determinado tempo e num determinado espaço. Dependendo de onde este trabalho vai acontecer, temos que tomar providências, temos que organizar a atividade, se é um espaço de grande porte, se é um espaço pequeno. Então, a etapa em que nós consideramos aonde o trabalho vai acontecer é fundamental. Uma etapa importante na elaboração de um projeto, na programação de uma atividade, é a avaliação. É algo que nós temos que estimular para que aconteça sempre. Então, todo o processo de planejamento, de elaboração de um projeto, precisa ser completado com a avaliação dele. Essa avaliação vai nos ajudar a verificar se o objetivo que queríamos foi realizado por meio dessa atividade, por meio desse projeto. O que favoreceu que essa ação acontecesse a contento, que dificuldades foram encontradas pelas pessoas e, principalmente, que sugestões, que modificações são necessárias no sentido de adaptar, de suprimir, de acrescentar ações que podem contribuir para que aquele objetivo seja, então, realizado plenamente. A avaliação nos ajuda a identificar os acertos, assim como as dificuldades, e principalmente aquilo que deve ser feito para a sua superação. Então, agradecemos vocês que nos acompanham nesse ambiente virtual de formação e dizemos que vamos acrescentar ainda neste bloco algumas indicações práticas, concretas, de como elaborar um projeto. Então, para este quadro que apresentamos hoje, de olhar os objetivos, de pensar o que vamos fazer para que esse objetivo seja realizado, como vamos fazer para que isso aconteça, quem são as pessoas que vão nos ajudar e que vão participar de todo este trabalho, aonde ele vai acontecer, quando, com que recursos. Nós vamos então apresentar para vocês exemplos práticos de um objetivo e de um projeto pensado para que esse objetivo seja realizado. A gente agradece e espera estar com vocês em outros momentos. Obrigada.